Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje, mais uma vez, trazemos uma mensagem para a glória do Senhor e estive analisando o contexto da situação que ocorre em nosso país, na verdade no mundo, em relação ao Covid-19, e a gente vê a necessidade que o homem, que o ser humano tem em relação à carência com Deus, para que Deus possa suprir as nossas necessidades e trazer resposta às nossas angústias. E é por isso que eu trago nessa noite uma mensagem com o título Chegai-vos a Deus. E está lá em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Apenas a parte A. A primeira parte do versículo que diz assim: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É importante a gente entender, irmãos, que para que Deus se achegue até nós, nós precisamos primeiro dar o primeiro passo de a chegar até Ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a gente precisa de dar o primeiro passo, que é abrir a porta, dar ouvido a Jesus Cristo, para que a gente possa chegar até a Ele. Amém? E como introdução dessa minha mensagem, após a leitura da nossa porção bíblica, eu venho dizer que nesse texto sagrado, o apóstolo Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo, do nosso Senhor, se dirige a nós como um profeta. Ele está falando para a gente como que nós devemos agir. E a gente precisa de respeitar essa ordem natural das coisas. Primeiro nós temos que nos entregar para que o Senhor venha até nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegar-se a Deus, irmãos, é se dirigir a Ele com reverência e também, principalmente, com respeito. É saber chegar até o Senhor. Muitas vezes nós vemos a falta de reverência das pessoas que querem se chegar até Deus como se estivessem conversando com um coleguinha, com um amigo de rua, tá? Mas quando se fala com Deus, é reverência com o Rei, com o Senhor, com um Deus. Todas as vezes que o homem se achegou a Deus, e nós vemos isso tanto biblicamente nas Escrituras quanto no dia a dia nosso, todas as vezes que o homem chegou a Deus, Deus também se achegou ao homem e atendeu às suas necessidades. Ele está disposto a atender às necessidades. Mas será que nós estamos dispostos a se achegar a Ele primeiro, fazer a primeira parte? Chegar a Deus, irmão, significa buscar sua face e se aproximar dele. Porém, com o coração quebrantado. O que quer dizer? Com o coração arrependido de todas as coisas que nós fazemos. Nós precisamos de reconhecer que somos falhos e que somos pecadores e que, principalmente, nós não temos condição alguma de estar na presença de um Deus. Mas Ele, como um Deus maravilhoso, Ele nos aceita a partir do momento que nós somos arrependidos. E eu trago nessa mensagem 2 pontos importantes. E o primeiro é a mensagem de Tiago para os nossos dias. A mensagem de Tiago, irmãos, é mais do que necessária para os dias de hoje. A gente às vezes olha e fala assim, chegar a Deus é coisa muito simples, Mas é necessário que a gente entenda o que a mensagem de Tiago quer que nós façamos. Ele quer que a gente traga uma mudança de realidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, tá? Para que a gente possa se achegar a Deus. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30, o profeta Elias já havia advertido o povo e adverte ainda hoje, dizendo: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. É importante chegar e estar perto, alcançar o Senhor, buscar o Senhor, para que possamos receber as dádivas e as maravilhas que Ele tem para cada um de nós. E o profeta Isaías, também um outro profeta, lá no capítulo 55, versículo 6, ele revela a urgência do homem se achegar a Deus. O homem se achegar a Deus não é um privilégio apenas daquela época, é o de hoje também. Mas também não é apenas daquela época que havia uma necessidade de urgência, hoje também. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Ou quer dizer, aproveite que ainda nós temos Deus perto de nós. Porque um dia, quando Jesus Cristo buscar os servos dele, quem ficar não vai ter Deus por perto. Não vai ter o Espírito Santo por perto e não vai ter Jesus Cristo por perto. Portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Em Amós, no capítulo 5, versículo 4, o próprio Senhor fala, tá? E já é a boca do Senhor dizendo e advertindo Israel. E é interessante que quando adverte Israel, nós trazemos para os dias de hoje, estará nos advertindo também. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Quer viver mais? Ter uma vida boa? Saudável? Faça o que Deus está pedindo. Busque-o. Buscai para que a gente possa achá-lo. E o segundo ponto dessa mensagem é como devemos nos achegar a Deus. Né? Nós vimos que a mensagem do Tiago, a primeira mensagem, né? A primeira lição diz que a mensagem de Tiago para os nossos dias. Mas nós precisamos saber como que a gente deve para chegar até a Ele. Tá? É certo que nós devemos nos chegar a Deus. Porém, não de qualquer maneira, como eu falei. Eu vejo muitas pessoas tratando Deus de uma forma extremamente desrespeitosa. De qualquer jeito, sem reverência, sem cuidado. E para isso há uma necessidade especial de cuidado. Há necessidade de se atentar em relação a isso. Portanto, nós devemos chegar a Deus com o coração quebrantado. Quebrantado, como eu já falei, é um coração arrependido. É um coração que reconhece suas falhas. Então, chega a Deus quebrantado mesmo, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que é um pecador. O rei e salmista Davi, lá em Salmos 51, versículo 17, ele já afirmava isso. Os sacrifícios para Deus são o Espírito Santo quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Devemos chegar a Deus, irmãos, com confiança também. Quando a gente diz de confiança, é saber que nós, apesar de não merecermos, nós confiamos no Deus que nós temos. Nós não merecemos as dádivas e as maravilhas dele, mas nós confiamos nele e entregamos a nossa vida em confiança a ele. O escritor sagrado de Hebreus, nós realmente ainda não sabemos quem é, né? Lá no capítulo 4, no versículo 16, ele nos aconselha dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pois então nós temos que ter confiança para que a gente receba a graça e para que a gente possa ser ajudado em tempo oportuno. Quer dizer, no momento certo nós recebermos a ajuda do Senhor. E também, irmãos, devemos nos achegar a Deus com humildade. Estar sempre em humildade. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo ainda escreve dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então nós precisamos de entender que nós precisamos de um coração quebrantado, com confiança e com humildade. E como conclusão, o Senhor está sempre pronto, irmãos, a nos atender e a nos socorrer nos momentos em que mais precisamos. E como eu afirmei, basta que nos acheguemos a Ele com o coração quebrantado, com confiança e humildade, e Ele se chegará a nós. Quer Deus perto de você? Então tenha um coração especial para entregar a Ele. Entregue o seu coração a Deus e certamente Ele se chegará a você. Amém? Vamos orar? Nessa oração em especial estarei pedindo para que Deus esteja neste momento cuidando do meu cunhado Anderson, filho do pastor, que está no hospital internado. Ainda não sabemos do que ele passa, mas esperamos para que haja uma resposta divina, pois nós nos achegamos a Deus. Amém? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e pedimos para que o Senhor esteja visitando
neste momento o teu servo Anderson e esteja tratando dele de todas as suas necessidades, esteja inspirando os médicos para que eles entendam qual é a carência que o Anderson tem neste momento e que toda e qualquer situação possa ser resolvida e repreendida em nome de Jesus. Nós te entregamos, Senhor, porque nós nos achegamos ao Senhor com o coração quebrantado, para que o Senhor possa resolver essas situações que passamos e tantas outras que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada cristã. Que o Senhor possa estar conduzindo-nos e nos ensinando no melhor caminho que se deve andar. Te agradecemos, Senhor, através do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provém do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está me ouvindo agora e vendo, diga amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.